Olá pessoal, tudo bem? Professor Raul de História, né? Conhecido como Jesus. Esse vídeo eu vou discutir um pouquinho com vocês aí sobre o período, né, conhecido como a Era Vargas, que o Brasil foi governado, né, por um dos presidentes mais famosos e polêmicos, né, que é chamado Getúlio Vargas, né? Ele é amado por muitos, odiado por muitos também, né? Tem um governo muito polêmico dele. Nós vamos ver que ele vai romper com aquela política do café com leite, ele vai dar um golpe. Ele vai governar por 15 anos ali sem nunca ter sido eleito, né, no primeiro momento, e vai trazer uma série de direitos ali para os trabalhadores também. Em determinado momento ele vai implantar uma ditadura ali nos moldes bem fascistas mesmo, né, até inspirado, né, na Constituição da Itália de Mussolini ali. Então vamos entender um pouquinho nessas características. Dividimos em três etapas o governo dele, tá? O governo provisório, quando ele dá um golpe fica no poder provisoriamente. Depois, governo constitucional, quando ele elabora uma constituição, tá? O provisório é de 1930 a 1934, constitucional de 1934 a 37, e o Estado Novo, quando ele implanta uma ditadura, de 1937 a 45, quando acaba a Segunda Guerra, tá bom? Então ele vai governar aí de 1930 a 45 e dividiremos em três etapas o governo dele, tá? Primeira etapa, vamos ver como que ele assume o poder, né? E fica nesse governo chamado de governo provisório, tá? Então lembrando, a gente estava naquela política do café com leite, se lembra? São Paulo, Minas Gerais se revezavam no poder, né? As elites produtoras de café, né? De São Paulo, criadores de gado de Minas Gerais, revezavam-se no poder. Em 1929 veio uma crise, tá? Muito forte no mundo todo. Ela surge nos Estados Unidos, que é a quebra da Bolsa de Valores de 29. Os Estados Unidos vai quebrar. Do dia para a noite, pessoas vão perder milhões, empresários vão perder em ações, vai despencar o valor das ações de empresas dos Estados Unidos. Isso vai afetar o mundo inteiro, porque os Estados Unidos era a principal potência econômica do mundo, né? Como que isso vai afetar o Brasil? Os Estados Unidos era o principal comprador de café brasileiro. E também a Europa comprava muito café do Brasil. Esses países vão estar em crise, né? Os Estados Unidos, os países da Europa vai deixar de comprar o café brasileiro. E lembrando que o café era o principal produto da economia brasileira. Então isso vai afetar diretamente o Brasil e também as eleições. Por quê? São Paulo e Minas Gerais não vão chegar num acordo em quem apoiar para ser presidente. O presidente da época ali era o Washington Luiz, ele era paulista, tá? O Washington Luiz, vocês conhecem o nome de rodovia aí. Ele ia sair, ele ia governar até 1930 e ia sair, né? Teria eleições ali. E São Paulo, como o café estava em crise por conta da crise dos Estados Unidos, não vai apoiar o candidato de Minas dessa vez, vai apoiar um novo paulista que é Júlio Prestes. Então Minas Gerais vai romper, né, com São Paulo, vai se aliar com alguns outros estados e vai lançar um candidato próprio, né, que é Getúlio Vargas, através da chamada Aliança Liberal. Getúlio Vargas é do Rio Grande do Sul, tá bom, pessoal? Nas eleições, Getúlio Vargas vai sair derrotado, tá? Júlio Prestes, o candidato de São Paulo, vai ser vencedor. Mas Vargas não vai aceitar o resultado das eleições. Ele vai falar que houve fraude e tal, vai começar a incitar uma série de revoltas, né? E o que vai ser o grande estopim disso tudo é o quê? O seu vice, tá? Candidato nas eleições ali, vai ser assassinado, pessoal, tá? Por motivos muito mais pessoais ali, mas Vargas vai usar isso como uma coisa política, vai falar lá, os paulistas estão matando, inclusive meu vice-candidato aqui comigo, então vai insuflar ali, né, diversos movimentos, e com o apoio dos militares, ele vai dar um golpe, tá? Vão tirar o Washington Luiz do poder, não vão deixar o candidato vencedor assumir, que era Júlio Prestes, e Vargas vai assumir o poder então, com o apoio de vários setores militares ali do Brasil, principalmente de baixas patentes, tá bom? Começando então em 1930, né, o governo de Getúlio Vargas, ele vai dar um golpe e vai assumir a presidência, tá bom? Esse governo provisório, pessoal, a primeira medida ali de Vargas já é colocar interventores no lugar, né, dos governadores ali, dos estados. Então ele vai colocar principalmente esses militares que apoiaram ele nesse golpe, né? Vai tirar então esses governadores e vai colocar pessoas ligadas a ele, isso vai aumentando, né, o poder político dele. Vai fechar os lugares, né, os órgãos legislativos, como o Congresso Nacional, as câmaras municipais, enfim, ele vai criar todo o mecanismo para ele ficar poderoso no país, tá bom? Em São Paulo ele vai colocar um interventor que não é paulista também. Então em São Paulo vai estourar um movimento contra isso, tá? Em 1932, a chamada Revolução Constitucionalista.
Por que esse nome? Porque os paulistas exigiam uma Constituição. Que Vargas, quando dá o golpe, ele também cancela a Constituição que existia no Brasil até então, que era aquela Constituição de 1891, lembra? Lá com a República da Espada, depois com o Marechal Deodoro, quando tira Dom Pedro II, ele vai acabar com essa Constituição também, não vai estar mais em vigor. Então os paulistas, que sempre estavam ali, né, junto no poder, né, federal, vai estar fora agora, sendo que o candidato de São Paulo tinha vencido as eleições. Junto com isso, né, insatisfeito com o golpe que Vargas deu, que São Paulo estava fora do poder agora, Vargas vai nomear interventores, inclusive em São Paulo, que não é paulista, vai começar a ter uma série de revoltas em São Paulo acontecendo. Até que vai ter, numa dessas manifestações, a morte, né, de 4 estudantes, com as iniciais MMDC. Tem muito nome de rua com esse nome também, que são as iniciais dos nomes desses estudantes, que olha só, é Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então o assassinato, né, desses estudantes pelas forças ali do governo vai fazer um estopim em São Paulo. Então São Paulo vai entrar em guerra contra Getúlio Vargas, contra o governo federal. Essa é a Revolução Constitucionalista. Muitos operários ali ajudaram, né, nessa luta. Tivemos também muitas empresas que começaram a pegar a sua produção e produzir algo voltado para essa guerra de São Paulo contra os paulistas, de São Paulo contra o governo federal. Alguns estados, né, falaram que ia apoiar São Paulo, mas não aconteceu. Então, depois de 3 meses de guerra, né, São Paulo enfrentando sozinho, o estado de São Paulo enfrentando sozinho as tropas federais, São Paulo vai ser derrotado. Mas Vargas vai perceber que não vai conseguir governar o Brasil se continuar em atrito, né, em confusão com as elites paulistas. Então ele precisava ter o apoio dos paulistas. Então, mesmo os paulistas sendo derrotados desse conflito armado, vai ter seus interesses atendidos. Vargas vai atender os interesses dos paulistas, como, por exemplo, nomear o interventor paulista e também a elaboração da Constituição, que era o que São Paulo queria. Nesse contexto todo, as mulheres tiveram uma participação importante nesse movimento, tá? Tanto que nesse governo de Getúlio Vargas, nessa nova Constituição, que a mulher vai ter direito a voto pela primeira vez no país, tá? O voto feminino e o voto secreto. E sobre essa Constituição, a partir do momento que ela é elaborada, né, em 1934, inicia-se então o chamado governo constitucional de Getúlio Vargas, que nós vamos ver então na próxima aula, tá bom? Obrigado, pessoal, um grande abraço.